E aí, para 45, a gente vai usar esse outro triângulo aqui, que é diferente. A gente só construiu ele um pouco diferente do outro. Ainda é um triângulo retângulo em A, mas é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais, olha. Os dois lados dele os dois catetos dele valem L. E aí a gente tem nossa hipotenusa aqui com valor de x que a gente não sabe. Tem dois ângulos iguais, também é uma característica do triângulo isósceles. E é com esse cara que a gente vai calcular seno, cosseno e tangente de 45. Como os dois aqui são iguais, tanto faz olhar para o ângulo C ou para o ângulo B. Mas a gente vai olhar se até o ângulo B aqui, mas seria o mesmo raciocínio se a gente quisesse olhar para o ângulo C. Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar da medida da hipotenusa aqui, que a gente ainda não sabe em função de L. Porque a gente quer calcular tudo usando L aqui, certo? Que é a medida do lado. Então, aplicando Pitágoras, a gente vai ter o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que é o que a gente tem aqui disso. A gente vai ficar que x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Portanto, passando esse quadrado para o outro lado, a gente vai ficar aqui L é igual a raiz quadrada, x é igual a L raiz quadrada de 2. Certo? E aí a gente tem o valor de x. Vamos deixar ele aqui no cantinho que a gente vai usar mais para frente. O cálculo do seno de 45 é a mesma ideia. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, como a gente está olhando para B, é o cateto oposto a B sobre a hipotenusa. Quanto vale o cateto oposto? L. Quanto vale a hipotenusa? L raiz de 2. Então, seno de 45 vai ser L sobre L raiz de 2. Corta L com L e a gente vai ficar com raiz de 2. Faz a operaçãozinha para tirar a raiz de baixo. A gente vai chegar que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Para o cosseno de 45 é a mesma ideia. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O valor do cateto adjacente é L, a hipotenusa é L raiz de 2. Daí a gente chega aqui, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Uma observação aqui é que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, se você reparou da nossa última conta. Por fim, a tangente de 45. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Desculpa que está escrito errado. Ignore essa palavra, por favor. Então a gente vai ter que L sobre L. E o número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Portanto, a tangente de 45 é 1. E aí, um resumo. Geralmente a gente resume isso usando tabelinhas, né? Você pode também você pode encontrar por aí aqui em cima escrito o seno, cosseno e tangente e aqui embaixo os valores dos ângulos. Mas eu prefiro nesse esquema porque com ele a gente consegue usar uma musiquinha para lembrar ela, a qual eu vou me submeter a cantar para vocês aí. É importante apenas o esqueminha para a gente lembrar, porque esses ângulos eles são muito utilizados, os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos, e diversas vezes é esperado que esses você saiba de cor. Então, vamos lá. Um dos esqueminhas é cantar a seguinte musiquinha. Você constrói essa tabela e vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bem, após essa humilhação, eu espero que vocês lembrem do esqueminha para lembrar como construir essa tabela. Inclusive,
ainda que eu saiba alguns desses ângulos de cor, eu geralmente decoro, eu construo a tabela quando eu vou usar em alguma prova, usando essa musiquinha. Por fim, vamos ver algumas relações trigonométricas importantes. Uma delas é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É importante você se atentar aqui que é seno ao quadrado de alfa e cosseno ao quadrado de alfa. Eles são o mesmo ângulo. Tem que ser o mesmo ângulo para que isso dê igual a 1. E a outra, que é um pouco mais conhecida, é a tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tangente é o quociente de seno sobre cosseno. Certo? E aí, para isso, a gente vai utilizar esse cara aqui. É um triângulo retângulo também, retângulo em A. E esse ângulo B não importa muito para a gente, porque a gente vai estar sempre olhando para esse ângulo alfa, que é o que a gente, inclusive, as relações estão em função dele aqui, né? Certo? Primeiro vamos ver esse cara aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Lembremos que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de alfa nesse triângulo vai ser o Czinho sobre o Azinho, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? E aí a gente parte do membro à esquerda aqui da nossa igualdade. Uma observação importante é que seno ao quadrado de alfa, olha só, seno ao quadrado de alfa não é seno de alfa ao quadrado, são coisas diferentes. Alfa é essa medida aqui. A gente falar de seno de alfa ao quadrado, imagina que essa medida vai estar gigante, tá bom? Vai ser alfa vezes alfa. E aí o seno ao quadrado de alfa, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente pega o cateto oposto sobre a hipotenusa e eleva ao quadrado. É isso que seno ao quadrado de alfa quer dizer, tá bom? É importante você não confundir essas duas coisas aqui. Então, como a gente escreve esse seno ao quadrado de alfa? Você pode também colocar o seno de alfa, parênteses, tudo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Inclusive se lê da mesma maneira. Seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa. Certo. E aí daqui a gente basta substituir os valores aqui. A gente tem seno de alfa e tem cosseno de alfa. Então a gente substitui mantendo o quadrado. O que a gente tem? C sobre A ao quadrado mais B sobre A ao quadrado. Ó, são só os valores aqui, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa e no cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, uma fração elevada ao quadrado é a mesma coisa que os seus membros elevados ao quadrado, ou seja, C sobre A ao quadrado é a mesma coisa que C ao quadrado sobre A ao quadrado. E B sobre A ao quadrado é a mesma coisa que B ao quadrado sobre A ao quadrado. A gente manteve a soma. Aí a gente faz um MMC, porque é uma soma de frações. E aí lembra que o MMC de dois números iguais é ele mesmo. E aí a gente vai chegar nesse cara aqui. Lembra que a gente partiu daqui, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E chegou que é igual a esse cara. Então a gente vai separar, deixar aqui no cantinho. Ó, foi da onde a gente saiu e foi onde a gente chegou. Então esses dois caras são iguais. E aí a gente precisa lembrar aqui do teorema de Pitágoras. Mais uma vez. Ó, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas olha aqui em cima na nossa igualdade. A gente tem que C ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui a gente tem C ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, a gente pode pegar esse A aqui, ó, e substituir, porque C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A, certo? Então a gente só passa esse quadrado para lá, coloca esse quadrado lá. E aí a gente vai ter que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa
é A ao quadrado mais A ao quadrado, desculpa, A ao quadrado sobre A ao quadrado. E aí um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. E a gente chega onde a gente queria, o que a gente queria provar. E aí, por fim, vamos ver a tangente sendo seno sobre cosseno. A tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. De novo, a gente precisa lembrar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente parte agora do membro à direita. A gente substitui os valores aqui de seno e de cosseno. A gente vai ter que C sobre A dividido por B sobre A. Fazendo a operaçãozinha de fração, mais uma vez, a gente vai chegar em C sobre B. Mas perceba, C é o cateto oposto a alfa e B é o cateto adjacente a alfa. Então a gente chegou em cateto oposto sobre cateto adjacente. E cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então a gente saiu de seno de alfa sobre cosseno de alfa e chegou em tangente de alfa. Portanto, tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Muito obrigado pela atenção. Continue no nosso curso até o final. Curta, compartilhe e qualquer dúvida é só deixar aí no final que a gente vai tentar responder. Se tiver alguma correção, aponte também que eu vou deixar marcado.